Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Sejam bem-vindos nesta quarta-feira da oitava de Páscoa, nesse tempo de graça que nós estamos vivendo como igreja. Nós estamos aqui diante da palavra do Senhor. Vamos rezar esta palavra, vamos fazer com que o Senhor, vivo e ressuscitado, reine durante este dia de quarta-feira. Por isso que eu convido você a procurar um lugar tranquilo na sua casa, se você quiser acender uma vela, enfim, um local onde você possa se encontrar com a palavra de Deus, se encontrar com a escuta do Senhor, aquilo que Ele quer te falar hoje. Vamos pedir ao Espírito Santo? Vamos clamar ao Espírito Santo nesta manhã, para que Ele nos conduza, para que Ele nos abra a sua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. E a palavra de hoje, que nós vamos nos deter, é o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. Que o Espírito Santo te ajude nessa leitura. Que você esteja também nessa caminhada junto com Jesus e os discípulos de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 dos discípulos iam para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se e pôs-se a caminhar com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de reconhecê-lo. Então Jesus perguntou: o que andais conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: és tu o único peregrino de Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses dias? Ele perguntou: que foi? Eles responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele quem libertaria Israel. Mas, com tudo isso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos deixaram espantados. Elas tinham ido de madrugada ao túmulo e, como não encontraram o corpo dele, voltaram dizendo que tinham visto anjos, os quais afirmaram que ele estava vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram a situação como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então ele lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Não era necessário que o Cristo sofresse tudo isso para entrar em sua glória? E começando por Moisés e passando por todos os profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras o que se referia a ele. Quando chegaram perto do povoado para onde se encaminhavam, ele fez de conta que ia adiante. Eles, porém, insistiram: fica conosco, pois já é tarde e o dia está declinando. Ele entrou para ficar com eles. Depois que se pôs à mesa com eles,
tomou o pão e pronunciou a bênção, partiu e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e o reconheceram. Ele, porém, desapareceu da vista deles. E diziam um para o outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos abria as Escrituras? Naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram a Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e os outros discípulos. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois relataram o que acontecera no caminho e como haviam reconhecido ao partir o pão. Então que o Espírito Santo nos ajude a estar em todo esse diálogo dos discípulos de Emaús com Jesus. Vamos imaginar essa cena, vamos imaginar esse trajeto da qual os discípulos vinham de Jerusalém. E o que nos chama mais atenção nesse texto inicialmente é a postura e como esses discípulos estavam diante dos acontecimentos que envolviam a morte e crucifixão de Jesus. Imagina toda a expectativa, o amor que esses discípulos tinham pelo seu mestre, as expectativas dele salvar Israel. As expectativas que muitos judeus tinham, na verdade. Mas, enfim, esses discípulos estavam tristes, estavam totalmente acabados por dentro, sem esperança, pois o mestre da qual eles depositaram toda a confiança tinha morrido. Mas, decorridos 3 dias, eles foram surpreendidos por uma pessoa, que era Jesus. É interessante que nesse trajeto, o próprio Jesus perguntou o que tinha acontecido naqueles dias. Mas os discípulos, de tão tristes, tão desfigurados, totalmente esmigalhados por dentro, não reconheceram que ali estava Jesus ressuscitado. Sim. E aí, então os discípulos explicaram, na verdade, a Jesus o que tinha acontecido. E Jesus ainda teve um diálogo com eles. Interessante que no caminho para Emaús, Jesus iria continuar a sua caminhada, mas os discípulos convidaram Jesus para estar na casa com eles. Era o final do dia e os judeus são muito acolhedores. E para não fugir desse aspecto cultural dos judeus, convidaram aquele homem para passar a noite com eles. E nesse momento, numa ceia, Jesus se mostra presente com os discípulos. Antes mesmo, algo que também nos chama muita atenção, antes mesmo, de Jesus ter entrado na casa com os discípulos, Jesus percebeu o quão lentos os discípulos estavam por causa dessa tristeza da morte de Jesus, a morte de cruz. E o quanto tudo aquilo que Jesus passou foi realmente já apresentado pela tradição, pelas Sagradas Escrituras, desde o Antigo Testamento. E que agora se planifica na glorificação de Jesus, quando Ele se dá inteiramente na cruz. Então, para se ver, para nós percebermos que a experiência com o ressuscitado se dá quando Ele mesmo vem ao nosso encontro, quando nós estamos tristes, quando nós estamos sem esperança. É Ele que vem nos fazer lembrar que Ele está vivo e ressuscitado e venceu a morte. E quando eles estavam na casa, no momento da ceia, que a gente pode recordar que foi onde Jesus
ali quis ensinar para os discípulos como vai ser a sua entrega e o que os discípulos têm que fazer, assim como Jesus fez, de se entregar uns aos outros, de doar sua vida para o próximo. Então, no partir do pão, pronunciando a bênção, os olhos deles se abriram, os olhos da fé, os olhos daqueles que conviveram com Jesus. E aí Jesus desapareceu. E imaginemos como o coração desses discípulos ardiam ao perceberem que realmente quem estava andando com eles era Cristo Jesus ressuscitado. Então, se os discípulos voltavam de Jerusalém para Emaús, saíram de Jerusalém para Emaús, agora eles retornam de novo para estar junto com os demais discípulos. E ali partilharam essa experiência. E os outros discípulos também confirmaram que Jesus já havia aparecido. O que o seu coração nessa manhã sente com essa experiência dos discípulos de Emaús? Os discípulos estavam tristes. Os discípulos sentiram profundamente a morte de seu mestre e não tinham feito a experiência da ressurreição. E foi com Jesus, o mestre, vivo e ressuscitado, ao partir o pão foi que eles perceberam que o Senhor estava vivo e ressuscitado. Pense agora nas suas situações hoje que te levam ainda a estar triste, desmotivado, sem esperança. Que toda situação de morte que você possa estar vivendo, não só morte em virtude de doenças, mas a morte da falta de fé, a morte muitas vezes de não estar bem com alguma pessoa, de muitas vezes também estar distante, se sentindo distante de Deus. O Senhor ressuscitou em nossas vidas, nós cremos nisso. Por isso que nessa manhã, Senhor, nós te pedimos, vem ressuscitar o nosso coração. Mesmo como cristãos, cristãs, batizados e batizadas, mas venha em nosso socorro, porque muitas vezes nós não temos forças. Nós muitas vezes somos como os discípulos de Emaús, de verdade. Não temos forças para enxergar, para perceber que Tu estás conosco em todas as situações da nossa vida. Fica conosco, Senhor. Entra na nossa casa, e a nossa casa é o nosso coração. Sinta a presença de Jesus agora, como se Ele estivesse ceando com você, como se Ele estivesse sentado à mesa e ao partir o pão, dar de si mesmo para você. Porque o ato de Jesus se entregando na cruz foi um ato de infinito amor por todos nós, por toda a humanidade. Sinta esse amor que te abraça agora, essa infinita misericórdia que o Senhor tem por ti, independente do que você anda passando, os seus cansaços, as suas ansiedades, as suas buscas por tantas coisas. Se coloque diante do Senhor. Ele está aqui, Ele te visita agora. Meu Deus que te ama, porque se entregou. Ele foi até o fim por amor a cada um de nós. Contemple essa verdade. Contemple essa certeza que o Senhor te faz hoje experimentar. Porque nós estamos num tempo de graça, um tempo de reconhecer que mesmo aquilo ao nosso redor, os nossos olhos que não vão como nós esperamos, mas o poder da vida prevalece sempre. Deixa o Senhor te mostrar como você pode viver essa alegria dos discípulos de Emaús. Perceba como o Senhor pode te
usar como instrumento para você levar, para você partilhar da sua vida essa presença de Jesus ressuscitado, levando esperança para muitas pessoas, levando a luz de Jesus que está em você, que está no seu coração. Não perca seu tempo. Abrace essa alegria da ressurreição, porque ela é real. Porque Deus nunca esquece de nós. E a prova disso é que o seu Filho se deu inteiramente a todos nós. Sorria para as pessoas que estão na sua casa, na sua família. Mande mensagem para os seus amigos que estão distantes nesse tempo de isolamento social. Só nos resta darmos o melhor que temos. Palavras de consolo, palavras de fé, de esperança. E isso é ser presença na vida das pessoas. Assim como Jesus é presença na nossa vida, vamos arriscar, vamos ousar também ser presença na vida de tantas pessoas que estão com sede dessa presença ressuscitada de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agradeço a sua presença nesta manhã e vamos ficar com Jesus durante todo este dia, porque Ele está no meio de nós. Um forte abraço, Deus abençoe. Até mais.